Prezados irmãos, bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez esta manhã, para mais uma breve reflexão matinal especial. Especial porque, pastor, este ano de 2021, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que pela misericórdia do Senhor está sobre nossa responsabilidade, ali em Castelo está celebrando a família. Nossos temas dos eventos, de nossos cultos, de todos os nossos trabalhos, nós comentamos sobre essa prioridade que estamos dando a toda a família que nas adversidades, nas lutas, nas crises, são as primeiras a serem atingidas diretamente ou indiretamente. Por isso estamos orando, intercedendo pelas famílias, para que Deus guarde. Por falar em família, antes aqui de orar, para nós iniciarmos esta breve reflexão, queremos pedir aos irmãos que intercedam pela vida da nossa irmã missionária Maria José, esposa do nobre amigo pastor Humberto Batista da Silva, pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, chamada ali da Samuel Levi, para que Deus possa guardá-la. Ela está internada, me parece que foi entubada por conta do Covid-19, que Deus possa confortar o coração do pastor Humberto junto aos seus filhos, junto aos seus familiares, em nome de Jesus. Chegou um pedido aqui, além dos outros que nós estamos só confirmando, Deus sabe de todos os pedidos, para que Deus possa guardar, abençoar, confortar vidas de duas pessoas lá de Castelo, Terezinha Mazioli Esquiavo e Renato Mazioli, para que Deus possa guardá-los, abençoá-los, curá-los dentro do plano da tua vontade. Vamos, irmãos, prestar também nesta manhã, mais uma vez, solidariedade a todas as vítimas do Covid-19, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu te sou grato pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Perdoa nossos pecados, nossas falhas e fraqueza. Dá-nos orientação espiritual nesta manhã, para que os teus filhos sejam alcançados pela tua palavra. Nos dê discernimento, nos dê direção. Deus, eu te peço que o Senhor visite, Senhor, a vida da irmã Maria José. Dá ela vitória dentro do plano da tua vontade. Livra ela como o Senhor tem livrado a muitos desta enfermidade, deste mal. Também, Senhor, apresentamos Dona Terezinha Mazioli Esquiavo junto ao Renato. Estas vidas, Senhor, que pediram oração por eles. Guardam, Senhor, livra de todo mal. Que o Senhor possa libertar vidas através da tua palavra. Fica conosco. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amados, nós temos aqui um tema importantíssimo. Deus nos incomodou para que trouxéssemos esta palavra nesta manhã, e eu preciso da sua oração. Fica em espírito de oração quando estiver ouvindo esta palavra, para que algumas vidas ou muitas vidas possam ser alcançadas por ela, em nome de Jesus. Nossa luta, veja bem, nossa luta não é contra carne e sangue. O que significa isso? Mas antes, eu quero aqui adorar a Deus com uma música para teu elevo espiritual, para a tua edificação nesta manhã, em nome de Jesus. É importante que você preste atenção na letra deste hino, para você ser abençoado. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, seu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, oh irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor,
estende a forte mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás também a paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás também a paz. Quantas vezes, glória a Deus, quiseste então mudar teu pensar, seu modo de agir, ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estende a forte mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás também a paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás também a paz. Glória a Deus. Que você possa sempre meditar na letra desse hino, para que ele possa servir de edificação e bênção para a tua vida nesta manhã abençoada de sábado, onde estamos aqui para mais uma vez compartilhar com você uma palavra bíblica, uma palavra que surgiu no coração de Deus para que pudéssemos aqui explanar. Nossa luta não é contra sangue e carne. O que significa isso, pastor? Queridos irmãos, nós estamos atravessando dias difíceis de crise sanitária, e essa crise sanitária tem desencadeado muitos outros problemas, muitas outras enfermidades psicológicas, enfermidades neurológicas, e nós, na condição de cristãos, na condição de pessoas crentes porque creem na palavra, creem no poder sobrenatural, na ação do Senhor Jesus através do Espírito Santo, muitas das vezes precisamos nos conscientizar que a nossa luta nessa terra não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra as potestades, contra os principados do maligno. Então, nós queremos trazer esta palavra, um pouco do significado disso, preste atenção, para que você continue lutando não contra o sangue, contra a carne, mas contra todo o mal, contra toda essa atmosfera negativa, demoníaca,
demoníaca que está pairando sobre a humanidade, para que o Senhor nos livre dela, em nome de Jesus. É sobre isso um pouco que queremos comentar, falar, orientar, aprendermos juntos aqui nesta manhã abençoada. Queridos, a declaração "nossa luta não é contra carne e sangue" significa que não lutamos contra meros seres humanos. Nossa verdadeira batalha é contra um exército, veja bem, de seres malignos que fazem oposição a tudo aquilo que nós acreditamos que é a obra de Deus. Por isso, o mesmo verso, o mesmo versículo bíblico explica que guerreamos contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, verso 12, eu quero ler para você como base desta palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Preste atenção, foi o apóstolo Paulo, o grande missionário, o grande pregador da palavra de Deus, Paulo, que fez essa exortação acerca da batalha espiritual que as pessoas que creem em Deus, que os crentes enfrentam. Escrevendo aos crentes de Efésios, ele exorta sobre a realidade do conflito que todo redimido está envolvido e ensina como esse crente, como esse cristão, como essa pessoa que tem fé deve encarar esta guerra, essa luta, glória a Deus, que não é contra carne e sangue, perdurará até o final da presente era, até o dia do glorioso retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero ler Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 20. Vamos ler toda a palavra, uns versículos, é uma leitura um pouco extensa, mas é importante para que você possa entender o desencadeamento de toda a palavra que nós vamos compartilhar com você nesta manhã. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir aos dias maus e, havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vertida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, Paulo falando, para que seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar palavras do apóstolo São Paulo à igreja de Éfeso, no livro capítulo 6, do verso 10 ao 20. Nossa luta não é contra carne e sangue. Me escute nesta manhã. A palavra carne,
queridos e amados irmãos, aparece na Bíblia em diferentes contextos e por isso assume diferentes significados. Há um sentido muito usual no Novo Testamento em que a palavra carne significa a natureza humana corrompida pelo pecado, corrompida pelos nossos pecados. Mas quando o apóstolo Paulo, presta atenção, diz, nossa luta não é contra carne e sangue, ele aplica esta palavra carne como significando a própria constituição humana, com suas limitações e fragilidade. O apóstolo faz uso da combinação carne e sangue, outras vezes em suas epístolas, escrevendo aos crentes da Galácia, ele diz que o seu ministério, glória a Deus, não estava fundamentado no conselho de carne e sangue, ou seja, não estava fundamentado numa limitada e frágil aprovação humana, mas na escolha do próprio Deus. Gálatas capítulo 1, 16 diz assim: revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Ele também explicou, o apóstolo Paulo, aos coríntios que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Com isso, ele faz uma indicação de importância da doutrinada ressurreição. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você está vendo todo dia aí, pelos meios de comunicação, a confusão, a crise política que está pairando sobre o Brasil. E há muitas pessoas falando de corrupção, de problemas de desvios de verbas federais ou estaduais ou municipais, com relação a todo esse momento de pandemia, pessoas, autoridades constituídas, permitidas por Deus a sentar no trono, se corrompendo por causa, infelizmente, do dinheiro. Eu quero dizer uma coisa para os amados ouvintes: não se preocupe com isso. Você que é cristão, você que é crente, tudo isso terá uma consequência. Tudo isso terá um resultado para aqueles que não conduzem o poder da maneira que Deus permitiu ele sentar na cadeira. A vontade foi do Senhor. Por isso que nós estamos trazendo esta palavra aqui nesta manhã. Não temos que lutar contra o homem, não temos que lutar contra a carne, não temos que lutar contra o sangue. Nós precisamos lutar contra esses principados, contra o maligno que coloca, infelizmente, na mente vazia, no coração do homem que é carne, para se corromper, para fazer coisas ilícitas que não agrade a Deus. Ore por eles, para que Deus venha fazer uma obra e a sociedade, principalmente cristã, não venha sofrer com esses danos, com esses problemas ilícitos que pairam muitas das vezes no coração de alguns. Mas tem pessoas boas, tem autoridades ainda dando crédito, entendendo que a nação pertence ao Senhor nosso Deus. Em uma certa ocasião, Deus está falando conosco nesta manhã. Jesus também usou a expressão carne e sangue. Nesse mesmo sentido, sua intenção era apontar as debilidades humanas, não apenas físicas, mas também mentais. Mateus 16, 17 diz: e Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Portanto, queridos, o ensino de que nossa luta não é contra carne e sangue enfatiza o fato de que somos participantes de uma batalha que não é fácil. Não estamos lutando simplesmente contra a fraqueza da existência humana, mas contra inimigos muito mais perigosos. Louvado seja
o nome do Senhor. Nossa luta não é contra, a nossa luta é contra o quê? Os principados e potestade. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Após dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, Paulo imediatamente identifica quem são nossos verdadeiros amigos. Ele diz que lutamos contra o quê? Os principados e potestade. Com isso, ele apresenta muito claramente a realidade das hostes espirituais e seres malignos que governam este mundo tenebroso. Preste atenção que eu vou explicar isso aqui. Isso significa, veja bem, que o reino das trevas não é composto por forças desorganizadas e sem propósitos, mas por seres que se organizam numa hierarquia bem definida e se empenham em fazer oposição a tudo aquilo que nós acreditamos que é a obra de Deus e ao seu povo. Em outras palavras, preste atenção, o texto bíblico está dizendo que a nossa luta não é contra a carne e sangue, porque na realidade lutamos mesmo contra o diabo e os seus demônios que estão sob o seu controle. Louvado seja Deus. Esses anjos caídos, como são chamados biblicamente os demônios, são autoridades que dominam esse mundo de quê? De trevas. Aqui, porém, queridos, é necessário fazer uma observação acerca da soberania divina, do poder de Deus. O fato de esses principados e potestades serem governantes deste mundo tenebroso não significa que eles agem a parte do poder e do controle que está nas mãos de Deus. Os principados e potestades das trevas não são autônomos, não são donos de si. Eles são seres soberanos que fazem tudo o que desejam fazer. Satanás e os seus anjos só podem atuar dentro dos limites estabelecidos por Deus, porque quem manda na terra, quem manda na atmosfera espiritual, quem manda, que tem o controle de tudo, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Como diz Lutero, Satanás é um cachorro da coleira de Deus. Ele só pode ir até onde Deus lhe permite. Um certo homem, W. Hendrickson, explica o governo desses seres malignos deste mundo, dizendo que sobre a providência e permissiva de Deus, estes seres controlam tiranicamente o mundo da ignorância, do pecado e da tristeza. Já estamos finalizando esta palavra. Os principados e potestades contra os quais lutamos são forças espirituais do mal, nas regiões celestes. A expressão regiões celestes aqui deve ser entendida como sendo o quê? Um reino extraterreno, isto é, a esfera acima da terra e abaixo do céu, que é morada de Deus. Então não se pode confundir o significado de regiões celestiais, regiões celestes, no texto com outras aplicações de expressões semelhantes que falam do lar dos redimidos com Deus. Isto está em Efésios capítulo 1, verso 3, verso 20 e verso 22, e nós queremos ler: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 3, capítulo 1, verso 20 e ao verso 22. Esse poder exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Como lutar, queridos? Como lutar
veja bem, como lutar, né, contra essas hostes, contra esse poder maligno. Ao mesmo tempo que Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, identifica nossos verdadeiros oponentes, Paulo faz isso, ele ainda se preocupa em explicar como devemos lutar, como é essa guerra. Se a nossa luta não é contra carne e sangue, obviamente nossas armas nesta batalha também não devem ser humanas. Preste atenção. É verdade que os principados e potestades já foram derrotados por Jesus Cristo na cruz. É importante que você entenda isso. Olha o que diz Colossenses 2,15. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo Jesus Cristo. Contudo, isso não significa que agora eles estão inoperantes. Eles são inimigos derrotados que estão destinados ao juízo eterno no lago de fogo, mas ainda tentam causar a maior ou o maior estrago possível antes da tua ruína completa. Preste atenção nisso aqui. Então o apóstolo Paulo explica que a única maneira de resistir aos ataques desse adversário é estando vestido da armadura completa do nosso Deus. Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Se nossa luta não é, veja bem, se a nossa luta não é contra carne e sangue, então não temos nenhuma chance de vitória se usarmos as nossas próprias forças, as nossas próprias armas. Aquele que tenta lutar contra os principados e potestades, lançando mão da sua própria força, de sua própria capacidade e de seus próprios méritos, jamais terão sucesso nessa batalha, nessa peleja, nessa guerra. Isso aqui demonstra que nós somos totalmente dependentes do Senhor, mas a armadura de Deus capacita o crente de forma suficiente a permanecer, queridos, firmes contra as investidas malignas. Paulo ainda enfatiza que o cristão deve vestir a armadura completa de Deus. Nenhuma de suas partes, veja bem, deve ser esquecida ou negligenciada. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra inimigos superiores aos homens em força e em poder. Contudo, queridos, vestidos da armadura de Deus, podemos descansar na certeza que estamos habilitados a resistir no dia mau. E eu finalizo citando Efésios 6:13 novamente. Por isso, queridos, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. É a palavra que Deus coloca, que Deus colocou em nosso coração para aplicá-la sobre a tua vida nesta manhã. Medite, estude, analise. Nossa luta não é contra o homem, nossa luta não é contra seres humanos, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o quê? Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais de toda maldade nos lugares celestiais. Que o Senhor possa libertar vidas, que o Senhor possa transformar vidas, que o Senhor possa mudar comportamentos demoníacos em comportamentos celestes na tua presença espiritualmente falando. Nosso Deus e nosso Pai que está no céu, muito obrigado por esta palavra nesta manhã aplicada à vida dos teus filhos, compartilhada com todos aqueles
que se interessarem em ouvir a tua palavra, a tua adoração, a oração intercessória. Visita aquelas pessoas que precisam de um escape, Senhor, da enfermidade, da luta, da opressão maligna, em nome de Jesus. Nos conscientizamos cada dia que nós estamos totalmente dependentes do Senhor. Não temos que lutar com as nossas meras forças humanas, mas que o nosso propósito seja em lutar junto com o Senhor, nos dando força, nos dando coragem, nos dando vitória nesta peleja. Fica conosco, é o que nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Queridos, muito obrigado pela tua atenção. Que Deus nos permita uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus, amém.